Pessoal, lembra que eu conversei com vocês sobre o veto 46? A ideia do governo de tornar fake news crime de 5 anos durante o período eleitoral. 5 anos de cadeia durante o período eleitoral. O Bolsonaro tinha vetado isso e o governo Lula queria articular agora para derrubar isso, né? Para impedir esse veto. Ou seja, queria que realmente aplicasse aqui a sanção de 5 anos de cadeia para quem divulgasse fake news. O grande ponto que nós precisamos discutir aqui é que, na verdade, sabe, quem vai dizer o que é fake news ou não? E a votação era hoje, mas o Lula tomou uma surra da oposição. Matéria do Conexão Política, liberdade de expressão. Oposição derrota governo e mantém veto sobre conteúdos nas redes. Nessa terça-feira, o Congresso Nacional analisou o veto 46, imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ao PL 2108, que buscava criminalizar a disseminação de fake news como um crime contra o Estado Democrático de Direito. A possível derrubada do veto gerou preocupação sobre um aumento da insegurança jurídica no país. A proposta foi criticada por prever penas de até 5 anos de reclusão, consideradas desproporcionais. Além disso, o texto não esclarecia se a conduta criminosa seria atribuída a quem produziu, publicou ou compartilhou o conteúdo, podendo resultar na prisão de alguém que apenas compartilhou informações, sem que o criador original fosse punido, violando o princípio da isonomia previsto na Constituição. Outro ponto controverso era a definição de disseminar fatos sabidamente inverídicos. A interpretação ambígua poderia dar à agência de checagem um poder excessivo, configurando um grande risco político. Atualmente, crimes contra a honra, outras disposições legais são considerados suficientes para lidar com fake news e desinformação. Pois é, isso aí a gente já vem alertando há muito tempo. O próprio Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, já expôs essa situação. O Bruno Zambelli publicou aqui o momento exato em que foi aprovada a manutenção do veto do Bolsonaro. Ou seja, vitória, Lula levou uma surra do Congresso e veto 46 é mantido. Olha só o que publicou aqui o Bruno Zambelli, deputado. Está encerrada a votação. Votaram sim 317 deputados, não 139 deputados, 4 abstenções. Mantido na Câmara. O veto deixa de ser submetido ao Senado. Será feita comunicação ao senhor presidente da República. Você vê aqui que foi 319 contra 100 e poucos. Foi uma verdadeira surra, né? Ou seja, mostra que realmente o Lula não está conseguindo mais articular com o Congresso. Até a parte do Centrão já não está querendo mais dialogar com o Lula. E isso vem causando certa complicação mesmo para o atual presidente da República. E você viu também o grito aí da oposição em relação ao Lula durante o momento que foi anunciado. O deputado federal Gustavo Gaia postou um vídeo comemorando a vitória também. Olha só. Vitória! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Vencemos, galera, conseguimos manter o veto do Bolsonaro. Não vai ser dessa vez que eles vão conseguir censurar a população. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Vencemos, galera, vencemos. Eles não conseguiram impor censura no Brasil. Valeu pela mobilização, valeu por você que foi cobrado do seu senador, do seu deputado federal. Nós vencemos aqui de lavada. Foi lindo, foi maravilhoso. Mais uma vitória para a liberdade de expressão. Veja. O assunto era tão polêmico que está todo mundo que é da direita comemorando aqui a vitória da liberdade de expressão, né? E aí até o Rubinho Nunes escreveu aqui, ó, vitória da liberdade, por 317 a 139, o Congresso mantém o veto 46, e aí ele escreve aqui, ó, o ex-presidiário já tentou o PL da Globo, PL da censura e o PL das fake news. Lembrando que as palavras são do Rubinho, não são minhas, eu só li aqui o que ele colocou. Mas assim, todas essas, ainda no governo Lula, foram tentativas de, sabe, regulamentar aqui
a liberdade de expressão e a liberdade, inclusive, que atinge a oposição de estar fazendo críticas ao governo. A revista Oeste também comentou o caso, tamanha repercussão. Em vitória para a oposição, o Congresso mantém veto de Bolsonaro sobre tipificação de fake news. Então, mantém-se o entendimento. Fake news não é crime tipificado na legislação brasileira. Não existe o crime de fake news. Mas não pense que você pode espalhar fake news à vontade, porque já tem mecanismo como calúnia, injúria, difamação e além do dano moral, tá? Além do dano moral. Então, esse assunto é um assunto tenso, tênue, é errado a questão das fake news, mas não pode o governo simplesmente utilizar como argumento que está regulando fake news e, tolir o direito de voz da oposição. Então, isso aí é importante que se deixe bem claro. Outra matéria que eu preciso tratar com vocês. Está rolando, está circulando para o dia 19, uma manifestação pró-impeachment do Alexandre de Moraes e do Lula de frente ao MASP. E eu falei para vocês que eu vi publicações e que até então não tinha a informação, tá? Eu vi alguns jornalistas divulgando, a Carla Zambelli divulgando, e não tinha informação se esse evento era um evento ligado à figura do Bolsonaro. E não é, tá? É um evento mais ligado à figura da própria Carla Zambelli. Matéria do Metrópolis. Bolsonaro rejeita ato pró-impeachment de Lula convocado por Zambelli. O ex-presidente Jair Bolsonaro avisou aliados que não tem qualquer relação nem apoia a manifestação a favor do impeachment do presidente Lula convocado pela deputada Carla Zambelli. Abre aspas. Falei com Bolsonaro. Ele disse que não tem nada com isso e que não apoia isso. Afirmou a coluna nesta terça-feira o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Malafaia ressaltou que a próxima manifestação que Bolsonaro comparecerá será em Joinville. O ato, que estava marcado inicialmente para 16 de junho, deve ser adiado para 30 de junho. O evento que vamos fazer é dia 30 de junho em Joinville. E não tem nada a ver com o impeachment de Lula. Tem a ver com a censura de redes sociais, declarou o pastor Silas Malafaia. O próprio Malafaia também disse não apoiar o protesto convocado por Zambelli. Não apoio, não vou, não é hora para isso. Coisa certa em hora errada. É coisa errada. Então, ele declara aqui que não apoia. É um movimento que, de certa forma, advindo até da própria Carla Zambelli e do grupo apoiado por Bolsonaro, é, de certa forma, extrapolar o limite da autoridade que o Bolsonaro tem, né? Então, tem que deixar muito claro que esse evento não é ligado ao Bolsonaro. Carla Zambelli pode tentar fazer o evento, mas, como disse o Silas Malafaia, que eu prefiro concordar com o Silas Malafaia, é a coisa errada, tá? De se fazer agora, ainda não é momento. O Bolsonaro está conseguindo dialogar, tá? Está conseguindo dialogar, tem a estratégia dele montada, e esse evento agora, porque a Carla Zambelli ainda é uma figura muito ligada ainda à questão do Bolsonaro, e aí, dependendo do que acontecer, dependendo da fala que acontecer, vai trazer mais complicação ainda para o Bolsonaro. Mas o que parece também, de certa forma, é até que é um momento de desespero da Carla Zambelli. Ela que fez um pedido de socorro para o Elon Musk não respondeu. Agora o ministro Alexandre de Moraes está investindo contra a Carla Zambelli no caso do hacker Walter Delgatti. Então, assim, mostra que ela está um pouco acuada e talvez esse evento que ela convocou de frente ao MASP, pelo impeachment do Lula, pelo impeachment do Alexandre de Moraes, seja, um evento que causaria ali um certo tumulto em relação a toda essa situação, para chamar talvez a atenção, talvez do Elon Musk ou de outros observadores aí, estrangeiros, em relação ao caso da própria Carla Zambelli, né? Então, não sabemos o motivo dessa convocação. O fato é que quem quiser ir a uma manifestação é lícito, mas não tem a chancela do Bolsonaro. Pessoal, vamos lá. Vamos falar agora do Pablo Marçal. Saiu uma pesquisa hoje, tá? Pesquisa da Atlas, da CNN,
mas é uma pesquisa que, de certa forma, preocupa, mas mostra, assim, um evento, uma situação que nos chama a atenção. Olha só, matéria da Atlas CNN, Boulos tem 37,2%. Nunes tem 20,5%. O Pablo Marçal já aparece em terceiro lugar na frente da Tabata Amaral para São Paulo. E, gente, isso não é pouca coisa. O Pablo Marçal não tem apoio político e surgiu como um outsider e já aparece em terceiro lugar na frente da Tabata Amaral, que tem apoio do Grupo Globo, que tem apoio do Luciano Huck, que tem apoio do Alckmin, entendeu? Então, assim, ele já surge aqui, já aparece o Pablo Marçal em terceiro lugar. Sabe, minando, de certa forma, até o Nunes. Vai haver uma divisão. Por quê? Porque o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. Meio que está até desdenhando do apoio do Bolsonaro. O Pablo Marçal já surge uma figura independente do apoio de Bolsonaro e já está em terceiro lugar. Basta uma palavra do Bolsonaro e falar, gente, esquece o Nunes, bora de Marçal. Ele vai para segundo lugar. E aí, num segundo turno, entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, vai ser uma briga feia. Vai ser uma briga feia. Então, assim, a preocupação é haver uma disputa grande demais, né? Uma turma que não vai pelo que o Bolsonaro diz, até porque não gosta da figura do Ricardo Nunes, talvez contraria o Bolsonaro e vai para o Pablo Marçal. Outra fica com o Nunes. O medo é o Boulos dar uma doideira aí e resolver isso em primeiro turno, o que eu duvido muito. Agora, se vai para segundo turno, vai haver uma junção Marçal com Ricardo Nunes, alguma coisa aqui que realmente vai dar dor de cabeça e trabalho para a esquerda. Mas me chamou a atenção o Pablo Marçal aparecer assim do nada, já está em terceiro lugar com 10% das intenções de voto. O cara é bom. A gente tem que admitir que o cara é muito bom. Vamos lá, pessoal. Em meio à polêmica de aumento de penduricalhos para o judiciário, de críticas, conflitos entre o Congresso, de judiciário extrapolando limites, olha só o que o Estadão traz. Judiciário custou 132,8 bilhões só em 2023. Cada brasileiro gastou R$ 653,70 só para bancar o Poder Judiciário. E ainda tem muitas reclamações sobre a atuação do Judiciário. O Poder Judiciário custou 132,8 bilhões aos cofres públicos em 2023. O que representa um aumento de 9% nos gastos em relação ao ano anterior. A despesa média mensal por magistrado foi 18,2 mil. Juízes em todo o país foi de 68,1 mil reais, valor que supera cerca de 24 mil o teto do funcionalismo público, equivalente ao subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma situação que assusta. Ao todo, os 203 milhões de brasileiros, né? Milhões de brasileiros, cada um teve que desembolsar aí quase R$700 para bancar a justiça no Brasil e se indignar com essa justiça, com a impunidade de tudo que está acontecendo. E olha só, para mostrar ainda de onde vem custos do judiciário, olha mais uma. O STF deve gastar R$350 mil para monitorar 24 horas o que se fala sobre o tribunal nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal reservou cerca de 350 mil para monitorar temas de grande repercussão e o que se fala sobre as cortes nas redes sociais. De acordo com o pedido, o serviço funcionará 24 horas por dia e 7 dias por semana, nos perfis oficiais do STF, dedicado ainda a analisar palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal, para viabilizar a análise da presença digital do STF nessas mídias. Conforme o contrato, que tem duração de 12 meses, a empresa vencedora terá de mostrar a evolução da imagem do STF, além de indicar os assuntos mais relevantes abordados pelos usuários, a classificação dos registros positivo, negativo e neutro, a identificação das principais fontes influenciadoras e detratoras
e a sugestão de aprimoramento da comunicação com esses entes públicos. Ou seja, é uma espécie de um Big Brother aí, para saber como está o STF nas redes sociais, quem está falando bem, quem está falando mal do STF nas redes sociais. E isso tem um custo. Nós mesmos vamos estar pagando caro para que nós, né, sejamos os monitorados. E aí, concorda com essa medida ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Fechado, pessoal? É isso. Obrigado por estar com a gente. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!